essa Câmara pode sim ser uma importante instância de fomento de uma mentalidade anti-aborto. Nós sabemos que a mídia em geral, a propaganda, ela bombardeia essa mentalidade, ela procura formar uma mentalidade oposta. Isso não preciso provar para ninguém. Sabemos também dos grossos financiamentos que isso pressupõe. Isso talvez outros ressaltem em suas falas, isso é muito pesquisado, muito discutido, não é o meu foco. Que é certo que há investimentos pesados nesse sentido, é certíssimo, né? Na formação dessa mentalidade oposta. Entretanto, não se trata apenas e nem sobretudo para esses grandes financiadores, as grandes fundações, não se trata para eles, sobretudo, de tirar um proveito econômico, né? Isso eu diria, quase que eu posso dizer, isso é o de menos. O que eles almejam é exatamente criar e consolidar na opinião pública uma mentalidade abortista. Pensando um pouco nisso, me ocorreu uma analogia, digamos, a contrário senso, da famosa carta de Pero Vaz de Caminha. Todos sabem, o escrivão real, quando do descobrimento do Brasil, no finalzinho da carta, ele, depois de ressaltar a beleza da terra, as riquezas que daqui poderiam provir, etc., ele diz: entretanto, o melhor fruto que Vossa Majestade pode tirar desta terra é salvar esta gente. Não vamos dizer que não havia proveitos econômicos nos descobrimentos. Claro, isso exigia gastos, isso envolvia interesses, são interesses legítimos, mas eles não eram os principais. Prova disso é o que Caminha diz: o melhor proveito que se pode tirar é salvar esta gente. A contrário senso, como eu disse, o melhor proveito para os financiadores da propaganda abortista, né, que querem incutir essa mentalidade na opinião pública, o melhor proveito para eles é exatamente a transformação da mentalidade. Eles podem ter lucros, terão, mas têm muitos prejuízos, eles têm muitos gastos com isso. Para eles, o principal não é o proveito econômico, isso eu ressalto. Eu não estou negando que haja um grosso proveito econômico nisso, né? Mas o meu foco isso não é o principal. Isso na nossa luta deve ser focalizado, esse ponto dessa criação dessa mentalidade abortista. É uma verdade evidente que a história ela é feita por minorias, né? E a minoria que, vou usar uma palavra politicamente incorreta, a minoria que se radicaliza mais, atrai mais para o seu polo a maioria. Se analisarmos a história, veremos isso. Quem se radicaliza mais, ou seja, quem se enraiza nas suas ideias, sejam elas boas, como são as nossas, disso estamos convictos, sejam elas ruins, essas minorias vão puxando as maiorias para o seu lado e vão conduzindo assim a história. Sobre o assunto aborto, sobre tudo o que envolve o assunto aborto, ambos os lados do debate, curiosamente, nós vemos isso na última década, ambos os lados estão percebendo cada vez mais para esse debate a importância do que nós chamamos de questão de consciência, né? E aqui eu faço um parênteses para ressaltar o papel, nesse sentido, na história do Brasil, do nosso inspirador, o professor Plínio Corrêa de Oliveira. Inclusive, um dos livros best-seller dele, de um assunto que aparentemente não tem nada a ver com aborto, mas enfim, Reforma Agrária, Questão de Consciência. E ele foi best-seller exatamente por causa disso. Ele tocou nesse ponto, ele mostrou: isso que se está fazendo envolve uma questão de consciência. Eu não posso roubar de outro. E aqui também a questão do aborto, né? Uma questão de consciência que envolve a lei de Deus. É um assunto técnico? É um assunto da ciência? Sem dúvida. Mas se nós não tocarmos os pontos nevrálgicos, nós corremos o risco de nos enredar
no discurso do adversário, né? Eu disse que ambos os lados do debate estão percebendo isso. Trago 2 exemplos, um de cada lado. A famosa, infelizmente famosa, famigerada, talvez ativista abortista, Mônica Roa, que com sua atuação na Colômbia, salvo engano, conseguiu um giro legislativo, um giro na questão do aborto naquele país, e em declarações posteriores ela como que revelou a sua estratégia. O que nós fizemos? Nós deslocamos o foco do problema religioso, problema questão de consciência, para o foco da saúde pública, para a questão da ciência. E com isso nós pudemos avançar a nossa argumentação, né? Aqui é uma prova cabal de que o outro lado está muito consciente disso. Até, coincidentemente, uma notícia que vi hoje em Infocatólica dizia: o recém-eleito presidente da Colômbia, ex-guerrilheiro Gustavo Petro, acaba de ordenar a retirada da Colômbia como signatária, o país signatário, do Consenso de Genebra, que exatamente conduzia a uma defesa da vida a nível internacional. E do outro lado, falei do lado abortista, agora digo do outro lado, por nós festejada e pelo outro lado execrada reversão da decisão Roe versus Wade nos Estados Unidos, no voto decisivo, no voto do relator, o ministro juiz Samuel Alito, ficou claro, ele como que ampliou o espectro de temas que deveria ser revisto no mesmo tom que o aborto estava sendo revisto, né? Então, contracepção, e agora me escapa a lista, mas as notícias trouxeram bem claro, os relatos trouxeram bem claro. Ele o espectro se abriu, né, daqueles que defendem a vida. Estando 10 anos atrás, 11 anos atrás, na Marcha pela Vida nos Estados Unidos, participei lá com uma organização co-irmã do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, TFP americana, TFP norte-americana. Participei de uma distribuição de os manifestos que eles sempre distribuem durante essas marchas. E o título naquela ocasião do manifesto era Beyond Pro-Life, para mostrar exatamente, para levar esse foco a dizer, olha, vamos ter uma noção global disso que nós chamamos de revolução cultural. Isso exatamente é essa sensação que os dois lados do debate vão tendo de que, olha, isso é um fenômeno uno, né? Toda a problemática que falamos de ideologia de gênero está no mesmo foco, né? O debate se amplia como esse fenômeno de revolução cultural. O que se trava, portanto, é uma guerra cultural para preservar princípios que ainda resistem e promover a cultura verdadeira, cultura cristã, nascida do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, a civilização cristã. Esse é o foco do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, a quem eu represento. Eu só menciono muito rapidamente, não entro em detalhes porque o tempo corre, um exemplo da profundidade dessa guerra, até onde vai esse debate. Recentemente na França, com o parlamento recém-eleito, as notícias deram, começou a guerra das gravatas. Então, a direita incentivando, promovendo o uso da gravata, e a esquerda fizeram um protesto tirando a gravata. Não quero, evidentemente, ofender ninguém, etc. Eu uso a gravata, gosto muito, mas para nós vermos até que profundidades pode ir essa guerra cultural que nós travamos, né? E que é preciso enfocar a defesa da vida, a luta contra o aborto, no contexto dessa guerra. Falei em preservar, vou ser mais rápido no meu esquema, que eu sei que o tempo já está acabando. Falei em preservar princípios. Eu tenho outro exemplo muito recente, para sentirmos bem a necessidade dessa luta.
para a preservação. O Instituto Plínio Corrêa de Oliveira faz caravanas pelo Brasil, entre elas já fez campanhas contra o aborto, etc. E agora, na Europa, houve um congresso de organizações afins das TFPs da Europa, que fez também uma caravana, e a receptividade, comparando a receptividade desse tema aqui no Brasil e na Europa, um colega brasileiro que está lá, falei com ele ontem, me disse, olha, eu estou um pouco impressionado com a reação que nós recebemos. Estamos fazendo uma campanha contra o aborto e recebemos uma onda contrária muito mais forte do que nós poderíamos ver aí no Brasil. Aqui há ativistas, etc., mas a população está muito mais do nosso lado. Lá, isso é diferente. Então, a necessidade de preservarmos essa mentalidade, de fomentarmos, é muito grande. Dissemos que estamos numa batalha, né? Numa luta. Qual a postura correta numa batalha? Nós devemos, sobretudo, preservar a vontade de vencer. Existe um teórico da guerra aí muito citado, Clausewitz, que ele dizia, o essencial para derrotar o inimigo é tirar-lhe a vontade de vencer, tirar-lhe o convencimento dos seus próprios princípios. Se nós não batemos nessa tecla, e daí a importância de eventos como este, né? Se nós não batermos na tecla dos princípios, nós vamos corroendo a vontade de vencer. Essa vontade ficou muito viva na questão da marcha pro-life nos Estados Unidos, foram quase 50 anos de marchas, nunca desistindo, né? E isso levou à vitória a eles. Também, outro ponto dessa postura correta é a vigilância, né? Nunca se deixarem enredar pelas armadilhas do outro lado. Se eles querem nos levar a nossa argumentação para um ponto que eles sabem que é fatal, nós não nos deixemos enredar por essas armadilhas. Termino agradecendo, espero que dê tempo de agradecer, e colocando o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira à disposição para colaborar nessa luta, que é uma luta de sempre, né? Que afinal, como eu disse, eu ressaltei o papel da vigilância, e a vigilância, eu diria que ela está no âmago, na própria essência da missão do nosso movimento. É isso.